Olá, meus amigos e minhas amigas espíritas, tudo bem? Eu sou o Moacir aqui do Mensagens Kardecistas, esse perfil espírita que está no Instagram, no Facebook e no YouTube, trazendo mensagens espíritas para todos nós, todos os dias. Hoje nós iniciamos os estudos do Evangelho da Semana com o vídeo da segunda-feira, a palestra de segunda, que é esse esquenta que a gente faz, já com algumas reflexões sobre o que a gente vai estudar essa semana e já reflexões sobre o tema da live do Evangelho no Lar, que acontece quarta-feira às 20 horas, todas as quartas-feiras do ano às 20 horas. Essa semana nós iniciamos o capítulo 26 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 26, que é Dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes. E nós vamos estudar os itens de 1 a 4, que estão divididos em duas partes, dois temas: dom de curar e preces pagas. Ele começa falando assim, uma fala de Jesus que está no Evangelho de Mateus. Restituí a saúde aos doentes, ressuscitai os mortos, curai os leprosos, expulsai os demônios, dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido. Muito importante essa fala de Jesus, porque muitas vezes, né, a gente conhece vários casos de pessoas que cobram, né, para dar consultas, médiuns que cobram, né, não só médiuns, como pastores, como, né, líderes religiosos e tantos outros que cobram consulta. E está expresso lá em Mateus que Jesus nos disse: dai gratuitamente o que gratuitamente recebeste. E quando ele fala de dar gratuitamente, ele não está falando simplesmente de não cobrar a consulta. É óbvio que a gente não pode cobrar, né? Mas não só de não cobrar, mas também quantas vezes a gente, em alguns momentos, a gente não cobra em dinheiro, mas cobra o favor. A gente cobra a atenção que a gente deu. A gente cobra, né, muitas vezes algo que a pessoa nem pode pagar. E é disso que a gente vai falar na quarta-feira e se aprofundar mais, né? Porque é importante que a gente entenda que as leis de Deus são eternas, imutáveis, infinitas e universais. Logo, a moral e a ética espírita não pode ser atualizada. Devemos seguir a principal recomendação: ninguém se faça pagar daquilo que nada pagou. É uma recomendação de Jesus, né? A gente não deve fazer objeto de comércio os dons que nós recebemos. Os dons que recebemos de Deus. Um dom, ele é diferente de um conhecimento ou uma habilidade que nós desenvolvemos. No caso do conhecimento ou da habilidade, por exemplo, né, foi pelo nosso próprio esforço. Trabalhando, estudando, né, nos aperfeiçoando no trabalho, nos dedicando à leitura, nas aulas, no ensino formal, no ensino informal. Estudamos, aprendemos e utilizamos esses conhecimentos e habilidades para trabalharmos e nos sustentarmos, materialmente mesmo falando. Com o dom é diferente. O dom é uma qualidade inata, natural. É uma dádiva que a gente recebe, um presente. É uma graça que a gente recebe da espiritualidade. Uma graça que a gente recebe de Deus. A mediunidade, por exemplo, né, é um dom que recebemos de Deus. Não pode ser monetizado. Outro ponto, né, que recebemos de graça, né, nossos talentos e nossa inteligência não caem do céu, né? Deus não atribui inteligência ou talento ou aptidões para as pessoas do nada, porque aí não aí é milagre, né? Aí a gente está esperando que as coisas caiam do céu.
E se a gente for analisar que Deus ele é sempre justo, onde estaria a justiça de Deus se, por exemplo, um músico ele estuda uma vida inteira para tocar sinfonias, por exemplo, e ele toca lindamente, mas é uma vida inteira estudando, uma vida inteira treinando, uma vida inteira de dedicação. Onde estaria a justiça de Deus se de repente ele transformasse qualquer pessoa, como num passe de mágica, com o mesmo talento e habilidade que esse pianista tem, por exemplo? Não seria injusto? Seria. Por isso que a gente não pode confundir aquilo que é fruto do nosso esforço, do nosso trabalho, da nossa dedicação, e aquilo que é um dom que a gente recebeu de Deus, né? Quando a gente fala em nós espíritas, o principal dom que a gente recebeu de Deus é a mediunidade. É a capacidade de se comunicar com outros planos. A capacidade de ajudar as pessoas doando fluidos, por exemplo, no momento de um passe. A capacidade que a gente tem de nos concentrar, nos fazer uma prece, nos conectarmos com a espiritualidade e nessa prece pedirmos por alguém que precisa, que necessita de ajuda. Os médiuns receberam esse dom para o bem. Por isso que a gente não pode vender, porque a gente ganhou. E Jesus falou, dá de graça o que de graça você recebeu. Né? Para o bem, ou seja, para auxiliar o próximo, para praticar o bem, praticar a lei do amor que nos foi ensinada por Jesus. E por isso que não pode se restringir a poucos. Todos nós somos médiuns em algum grau, de alguma forma. É lógico que a gente tem aqueles médiuns que a gente se lembra, que são médiuns como o Divaldo Franco, como foi o Chico, como tem tantos outros, e que é uma mediunidade quase que completa, né? Então ele ouve, ele vê, ele sente, psicografa, né? Dá passividade. Mas em algum grau, todos nós somos médiuns. E nós somos médiuns porque a gente precisa trabalhar na seara do Cristo. Precisamos trabalhar a partir da lei do amor, da lei de Deus. Porque Deus, Ele quer que essa luz chegue a todos. Ele quer que a palavra chegue a todos. Que todos nós sintamos o amor. Cada médium, ou cada pessoa de bem, aquela pessoa que se baliza pela lei do amor ensinada por Jesus, é como um farol na escuridão. Por isso que Deus distribuiu a todos, em algum grau, a mediunidade. Por isso que Jesus quer que cada um de nós seja um propagador das suas ideias, da sua lei do amor. Por isso que o Espiritismo está em toda parte. Os médiuns espalhados no mundo inteiro. Para que a mensagem chegue cada vez a mais pessoas. É o que a gente faz aqui no perfil. A gente tem um perfil que é basicamente para divulgação do Espiritismo. Divulgação da doutrina de Jesus. Divulgação da lei do amor. E é nossa obrigação trabalhar para que essa mensagem chegue para todos. E para que essa mensagem ela chegue na prática. Não chegue apenas no nosso discurso, mas chegue na prática, a partir dos nossos exemplos, a partir do que vivemos. E eu não estou falando que a gente deva ser perfeito, porque perfeição não existe. Aqui, pelo menos, não. Mas que a gente procure ir melhorando aos poucos, trabalhando a nossa reforma íntima. Vamos continuar errando? Óbvio que vamos continuar errando. Mas é importante que a cada erro a gente aprenda. Que esse erro não seja uma mochila pesada de remorso, mas que seja principalmente algo, uma experiência que eu tive, que não foi boa, mas que eu aprendi com ela. E a partir dela, promovo a minha mudança para melhor,
Porque quando eu mudo a sociedade toda. Todo mundo à minha volta muda. Então eu espero que vocês leiam esse trecho do Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo 26, itens de 1 a 4, é um trecho bem curtinho, né? E aí a gente vai aprofundar essas reflexões na quarta-feira, às 20 horas, na nossa live do Evangelho no Lar. Então, minhas irmãs e meus irmãos, fiquem todos com Deus e até lá.